Olá, sexto ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje na nossa aula de ciências a gente vai continuar aprendendo sobre o nosso capítulo 6, além das células, e a gente vai aprender sobre o nível de organização dos seres vivos. A gente já aprendeu sobre as células e a gente está vendo como que elas se organizam. A gente falou que as células elas se organizam em tecidos quando elas são iguais e têm as mesmas funções. E daí a gente está aprendendo quais são esses tecidos. Na última aula a gente aprendeu sobre os tecidos epiteliais. A gente viu que tem 4 tipos de tecido no corpo humano: os tecidos epiteliais, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso. Então hoje abram aqui na página 13 do livro 2 de vocês para que a gente continue aprendendo sobre os outros tipos de tecido. Agora a gente vai começar aprendendo sobre tecidos conjuntivos. No tecido epitelial, que a gente aprendeu na última aula, a gente viu que as células são todas bem juntinhas e que a principal função desse tecido é de proteção. O tecido conjuntivo é diferente, né? Ele é um tipo de tecido mais abundante no nosso corpo, ou seja, é o que a gente encontra em maior quantidade. E as suas funções são diversas. O tecido conjuntivo ele serve para sustentar o nosso corpo, para proteger o nosso corpo e também para unir alguns órgãos. E as células, elas estão bem separadas uma das outras, porque entre o espaço que tem entre uma célula e a outra, a gente encontra uma substância que é chamada de matriz extracelular. E na verdade não tem só um tipo de tecido conjuntivo não, tem vários tipos de tecido conjuntivo. E a gente vai aprender e ver alguns tipos de tecido conjuntivo na aula de hoje. Veja só, a gente vai aprender na aula de hoje o tecido adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. Acompanhem aqui no livro. O primeiro que a gente vai ver vai ser o adiposo, que é o tecido conjuntivo que forma as nossas gordurinhas. Todo mundo tem tecido adiposo. Uns têm mais tecido adiposo, outros têm menos. Mas pode ter certeza que todo mundo tem tecido adiposo. Olha só, o tecido adiposo é aquele que armazena gordura. Então, no tecido adiposo, nessas células, há grande quantidade de gordura. Olha só uma célula do tecido adiposo. Dentro dessa célula tem aqui um reservatório de gordura. A gente está acostumado a ver célula, a gente nunca viu uma célula com tamanho reservatório de gordura. Então olha como que essa célula realmente é diferente das outras que a gente está acostumado a ver. E quando a gente olha no microscópio, olha aqui, a gente tem as células, olha o núcleo dela aqui mais escuro. E olha que grandão aqui o reservatório de gordura. Até parece que só tem gordura dentro da célula, não tem mais nada, parece às vezes, né, gente? Então, para que serve o tecido adiposo? O tecido adiposo é um tecido de reserva. Essa gordura aqui pode ser utilizada pelo organismo quando, por exemplo, há falta de nutrientes. Então, quando tem falta de nutrientes na dieta, o nosso corpo, ou o corpo dos animais, de maneira geral, pode utilizar essa gordura como fonte de nutrientes. E também serve para o nosso corpo para reduzir a perda de calor para o ambiente. É por conta dessa gordura que a gente tem no corpo que a gente não perde o calor para o ambiente, a gente pode se manter quentinhos. Isso é muito importante, principalmente para os animais, que como por exemplo aqui as morsas, ela tem uma grande camada de gordura e as protege contra o frio. E também os outros animais que vivem em regiões polares, tá bom? Os ursos polares, os elefantes marinhos, lobos marinhos, focas. Então o tecido adiposo é muito importante.
tanto para reserva de energia, quanto para proteção quanto frio, para evitar a perda de calor. Para a gente, né, também é importante para a gente manter a temperatura do nosso corpo. Então, o tecido conjuntivo tem bastante espaço entre as células e o tecido adiposo reserva a gordura. Na página 14, a gente vai ver os outros 3 tipos de tecido conjuntivo aqui. Olha só, o tecido cartilaginoso, que forma as cartilagens. As cartilagens são tecidos de sustentação. Elas são responsáveis pela sustentação, por exemplo, das nossas orelhas, do nariz e também entre os nossos ossos, formando as articulações. Elas são resistentes, mas elas são flexíveis, ó, a gente consegue dobrar aqui a nossa orelha, ó, mas ela volta para o lugar e ela não se quebra, tá bom? Não é para ficar dobrando muito não, né? Só assim, ó, resistente, mas flexível, tá bom? Ela separa aqui a nossa narina, mantém no lugar para não fechar e ficar entupido, né, gente? Então, ela sustenta aqui a nossa narina no lugar, né? Muito importante, tá bom? Esse tecido cartilaginoso, ele recobre também aqui as extremidades dos ossos, evitando que os ossos se desgastem. Imagina ficar passando um osso no outro, ia raspar os nossos ossos e os nossos ossos iam se desgastar. Por conta da cartilagem, não se desgasta. Então, por isso que a cartilagem é muito importante. E aqui a gente pode ver, então, olha só, cada bolinha é uma célula e entre uma célula e outra a gente pode ver que tem um espaço aqui. E nesse espaço, então, tem matriz extracelular, né? A gente aprendeu que essa substância que tem aí chama matriz extracelular. O tecido ósseo, né, forma os ossos. A gente sabe bem a importância dos ossos, né? Os ossos são para nossa sustentação. Eles são bem resistentes, né? Então, eles têm sais de cálcio, de fósforo, que dão rigidez e resistência aos nossos ossos. Mas eles também têm colágeno para dar uma certa flexibilidade a esses ossos. Senão, qualquer coisa que batia no nosso osso ia quebrar, não é mesmo? Então, é o colágeno que dá essa flexibilidade para os nossos ossos não quebrarem. Mas não é uma flexibilidade que a gente dobra os ossos. Não, não dobra, é só para não quebrar. E olha só, a gente tem aqui nos nossos ossos as células, olha aqui, né, apontando aqui as células. E olha quanta matriz extracelular tem ao redor dessas células. Cada pontinho uma célula. E o resto, então, tudo matriz extracelular. E sim, os ossos têm células vivas. E é por isso que a gente precisa dos canais aonde vão passar os vasos sanguíneos para levar os nutrientes, oxigênios para essas células. E o último tecido conjuntivo, então, que a gente vai ter é o sangue. Sim, o sangue é um tecido conjuntivo, tecido sanguíneo. Lá no sangue a gente tem várias células, né? A gente tem os glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Veja aqui, ó, é um vaso sanguíneo, então a parede do vaso sanguíneo. Olha só quantas células vermelhas a gente tem lá, que dá pra ver aqui, as hemácias, os glóbulos vermelhos. E tem a parte aqui líquida, onde as células vermelhas ficam. A parte líquida do sangue, o plasma sanguíneo, é a matriz extracelular. Vejam aqui, então, uma imagem obtida no microscópio, aquele, né, que a gente sabe eletrônico, né? Foi colorida artificialmente. Então, veja, ó, a hemácia, o glóbulo vermelho, o leucócito, que é o glóbulo branco, ele pintou aqui de azul, né, gente? Então, e tem as plaquetas que vão participar da coagulação do nosso sangue. E tudo aqui em volta que ele não pintou é a matriz extracelular, que é a parte líquida do sangue, tá vendo? Então, também é um tecido conjuntivo. Por quê? Porque tem células, elas estão bem afastadas uma da outra, com bastante matriz extracelular. Essa é a característica em comum do tecido conjuntivo. Agora, a gente vai falar sobre o tecido muscular, que está aqui na página 15. As células do tecido muscular são células alongadas. Então, são sempre células compridas
compridas, a gente vê assim alongadas. Olhem aqui, a gente tem aqui a célula compridinha, compridinha, compridinha. E elas são responsáveis pelos movimentos do corpo. Como que elas fazem os movimentos do corpo? Porque elas conseguem se contrair e relaxar. E quando elas se contraem e relaxam, o nosso corpo se movimenta. E elas têm então essa característica, são células alongadas que se contraem e relaxam. E se elas se contraem e relaxam, o corpo movimenta. A gente tem 3 tipos de células musculares. Vejam aqui na figura, a gente tem o tecido muscular estriado, esquelético, o tecido muscular não estriado, também chamado de tecido muscular liso, e o tecido muscular estriado cardíaco. O que é esse negócio de tecido estriado? Vejam aqui na figura, ó, o estriado tem umas listrinhas, tá vendo? Que é chamado de estria. A gente tem até um quadrinho azul aqui, ó. Fala que estria é aquele que apresenta sulcos, marcas estreitas, mais ou menos profundas na sua superfície. Então, como ele tem essas marquinhas assim, a gente fala que são estrias. Então, são marquinhas. Então, dá pra ver, ó, que esses dois têm essas marquinhas e esse de baixo não tem a marquinha. Então, é essa a diferença, tá bom? E daí a gente dá o nome de acordo com a localização dele. Então, esse aqui é o tecido muscular estriado, porque tem as marquinhas, as estrias, esquelético, porque esse músculo fica perto do esqueleto, fica ligado no esqueleto. Então, esse aqui forma o músculo que está aqui, ó, no nosso esqueleto. Então, tecido muscular estriado esquelético. E daí a gente tem o tecido muscular estriado cardíaco. Então, tem as marquinhas e esse vai formar o músculo do nosso coração. Por isso que ele chama cardíaco. E daí a gente tem esse outro tecido muscular não estriado. Não estriado porque ele não tem essas estrias. E o não estriado, ele vai formar os órgãos do nosso corpo internos. E esses, a gente tem o que a gente chama de movimento não voluntário. É aquele que a gente não vai controlar os movimentos. Por exemplo, do nosso estômago. A gente não escolhe quando o estômago vai mexer, ele mexe sozinho, não é mesmo? Já o tecido muscular estriado esquelético, esse a gente tem movimento voluntário. Por exemplo, eu tenho vontade de abrir a minha mão e minha mão abre, daí eu fecho a minha mão. Esse eu controlo. Então, o tecido muscular estriado esquelético, eu controlo. Então, eu estendo meu braço, eu recolho o meu braço, eu penso e eu faço. Eu falo, então eu estou movimentando aqui os músculos, né? Que estão ligados ao meu esqueleto na face. Esse eu controlo. Esse é um movimento voluntário, tá bom? Agora, o músculo do coração e o músculo liso, eu não controlo. Então, esses movimentos são movimentos involuntários. E o último tipo de tecido é o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele possui células chamadas neurônios. Vejam aqui os neurônios, ó, a gente já viu desenhos de neurônios e aqui tem então uma imagem dos neurônios obtidas no microscópio. O neurônio, ele vai capturar os estímulos nervosos, os impulsos nervosos e encaminhar esses impulsos para os próximos neurônios. E para que servem os neurônios? Os neurônios, eles vão ser responsáveis pela memória, pelos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pela imaginação. Então, a gente vai aprender mais sobre os neurônios no próximo capítulo, gente. Para a gente, então, finalizar essa parte sobre os tecidos, eu peço que vocês façam o Agora é com Você aqui da página 16, tá bom? Então, vocês vão fazer o número 1, que está falando de tecido epitelial, o número 2, que fala de tecido conjuntivo,
o 3 que fala das células musculares e o 4 que está apresentando aqui um corte de um órgão que tem dois tecidos, o tecido conjuntivo e o tecido epitelial. Tem aqui a letra A e a letra B. Um é um tecido e o outro é o outro, tá? E daí vocês vão ter que identificar qual é qual. Reparem, ó, que a gente usou os critérios, né? E vocês vão ter que observar qual que é o aspecto das células, qual é a sua organização. Lembrem que no tecido epitelial as células estão bem juntinhas. E no tecido conjuntivo as células estão bem separadas, tem bastante matriz extracelular. Lembrem de procurar onde que está o núcleo das células, e o núcleo das células, ó, essas bolinhas mais coloridas, né, que o corante cora mais forte, ó, as bolinhas aqui, tá bom? E usem isso para ajudar vocês a fazerem o exercício. Então, parem o vídeo, façam o exercício. E daí, agora, depois, a gente continua essa parte para a segunda aula, que a gente tem 2 aulas hoje, tá bom? Agora a gente vai falar sobre órgãos, sistemas e organismos. Então, a gente viu as células iguais se organizam em tecidos, e os tecidos, eles vão formar os órgãos. Os órgãos, geralmente, eles são formados por mais de um tecido, né? Então, a gente está vendo como que as células vão se organizar dentro do nosso corpo. Então, as células elas não ficam todas soltas. Nós somos seres pluricelulares e essas células têm que se organizar no nosso corpo. Então, as células se organizaram em tecidos e agora a gente vai ver como que os tecidos vão se organizar para formar os órgãos. Se eu te falasse, me fala uma parte do corpo, bem provavelmente você ia me falar um órgão. E o órgão é formado por mais de um tipo de tecido. A gente vai começar vendo um órgão que todo mundo conhece, que é o estômago. E o estômago é formado pelos 4 tipos de tecidos que tem no nosso corpo. Olhem só aqui na página 17, o desenho aqui do estômago e vejam só. O estômago é formado por tecido epitelial que vai revestir a cavidade do estômago, a parte de dentro dele entrando em contato com o alimento e vai liberar lá os sucos digestivos para digerir esse alimento, vai liberar aqui as enzimas digestivas para digerir, nesse caso aqui vai digerir as proteínas, tá bom? Então, aqui no estômago, a gente tem tecido epitelial revestindo ele do lado de dentro. A gente aprendeu tecido epitelial, revestimento e também uma propriedade especial, que poderia liberar substâncias. Então, tá aqui, ó. Tem também tecido nervoso, por quê? Porque tem os nervos aqui para controlar o funcionamento do estômago, senão ele não ia funcionar, né? Então, tem que funcionar aqui, controlar como que ele vai funcionar. Tem aqui o tecido conjuntivo, que ele está debaixo do tecido epitelial, vai sustentar o tecido epitelial, vai nutrir, vai juntar, né, vai formar uma camada ao redor do estômago, vai juntar, né, fazer todos os tecidos ficarem bem juntinhos, vai sustentar e fazer, então, esse formato aqui do estômago. E a gente também tem o tecido muscular do estômago, porque se não tivesse tecido muscular, como que o estômago ia se contrair para misturar o alimento que chegou lá com as enzimas digestivas e como que o alimento ia sair do estômago para continuar para o intestino? Então, é o tecido muscular que contrai o estômago para misturar a comida com as enzimas digestivas e para empurrar o alimento para o intestino. Então, veja só, você sabia que o estômago era formado pelos 4 tecidos? Pelos 4 tecidos que a gente aprendeu que tem no corpo humano? Então, gente, a maior parte dos órgãos são formadas pelos 4 tecidos que a gente aprendeu que formam o corpo humano. Mas os órgãos, eles não vão atuar sozinhos, né? Acabamos de falar que para a comida chegar no estômago, ela veio de outro órgão. E saindo do estômago, ela vai para outro órgão. Então, temos órgãos que atuam em conjunto para uma função dentro do corpo. Então, a gente está falando do estômago que vai atuar para digestão. Mas ele não atua sozinho. Temos outros órgãos, por exemplo, falamos do intestino. Então, quando a gente tem órgãos
que eles atuam com o mesmo objetivo dentro do corpo, eles têm a mesma função dentro do corpo, a gente chama isso de sistema. Então, a gente tem as células, depois das células a gente tem os tecidos, depois dos tecidos a gente tem os órgãos, e órgãos que têm a mesma função, a gente chama de sistemas. Então, o estômago faz parte do sistema digestório ou sistema digestivo, tá bom? Os dois nomes são certos. Então, veja só aqui o sistema digestivo do ser humano. Nós temos participando do sistema digestivo todos esses órgãos, olha só. A boca, as glândulas salivares, o esôfago, o estômago, que a gente estava falando dele, o fígado, o pâncreas, o intestino grosso, o intestino delgado ou liso e o ânus. Você sabia que tinha todos esses órgãos que participam do seu sistema digestivo? E a gente tem diversos outros sistemas no nosso corpo. Todos os sistemas, eles atuam em conjunto. Eles colaboram para que o nosso organismo funcione. Então, a gente tem, por exemplo, o sistema respiratório, o sistema esquelético, o sistema circulatório, o sistema nervoso e todos os sistemas juntos formam então o organismo. Então, a gente tem, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Quem coordena o nosso organismo, então, é o sistema nervoso, onde a gente vai ter o cérebro e também o sistema endócrino, que é aquele que vai produzir os nossos hormônios. A gente vai aprender mais sobre o sistema nervoso nos próximos capítulos. E é muito importante que o nosso corpo funcione de maneira integrada. Então, as células, elas não estão sozinhas, não é cada uma por si. Uma trabalha com a ajuda da outra. Os órgãos também, um com a ajuda do outro. Os sistemas também, um com a ajuda do outro. Por mais que a gente divida o estudo em células, a gente divida o estudo em órgãos, a gente divida o estudo em tecidos, em sistemas, a gente tem que entender que o sistema e o corpo é tudo integrado, tá bom? Vejam aqui na página 18 que a gente tem vários sistemas aqui no nosso corpo para a gente conhecer. E esse ano a gente vai estudar alguns deles. Gente, para finalizar a aula de hoje, façam agora com você aqui da página 19, a questão número 1 e a questão número 2. Tchau, tchau e até a próxima aula.